Olá, eu sou o Vinícius do Portal da Cidade e eu estou aqui com o Arthur Júnior. Ele que é advogado e coordenador da equipe de transição do governo de Araçatuba. Arthur, gostaria de dar as boas-vindas aqui a você aqui no nosso bate-papo. Vinícius, é um prazer falar com vocês, com o portal da cidade de Araçatuba e também com toda a população. Arthur, para começar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua formação em direito, para o pessoal que ainda não te conhece ficar sabendo. Perfeito, Vinícius. Eu sou advogado, há 20 anos atuando como advogado, também sou professor universitário, né? Dentro da minha formação em direito, eu sou especialista em processo, sou mestre, doutor em direito, sou pós-doutor em direito administrativo, em saúde coletiva e também tenho uma especialização que para mim é muito importante, que é uma especialização em ciência política. Então, basicamente, essa é a minha formação acadêmica e advogado atuante. Legal, Arthur. Partindo para a nossa próxima pergunta, eu queria que você falasse como você se sente ao ser nomeado o coordenador de transição de governo pelo Zanata. Vinícius, quando o prefeito Zanata, prefeito eleito, me convidou, é óbvio que foi uma grande honra, né? Porque é um papel muito importante. Você imagina uma cidade, né, como Araçatuba, desenvolvida, sede de região administrativa do estado, com mais de 200 mil habitantes. Um prefeito que vai fazer, tenho certeza, um excelente trabalho em Araçatuba, chega e te convida para um papel estratégico, um papel importante, realmente assim lhe traz uma satisfação, uma alegria, uma honra pessoal muito grande. Porém, eu também não posso deixar de dizer que também gera uma grande responsabilidade, né? Mas, né, a gente fazendo um balanço da honra e da responsabilidade, posso lhe dizer que é um motivo de alegria, de muito compromisso e crente que essa transição ela é de suma importância para que haja continuidade da máquina, né, e do serviço público em Araçatuba a partir do dia 1º de janeiro. Arthur, e agora eu queria que você falasse quais são os principais desafios que você prevê durante esse período de transição. Olha, o maior desafio, Vinícius, colocando para você, é o desafio do tempo de transição, tá? Porque nenhuma transição é fácil. A transição basicamente democraticamente se permitir passar o bastão da corrida, né? Fazendo uma analogia com as Olimpíadas, né? É passar o bastão na corrida. É trocar o pneu com o carro andando, né? O tempo é muito curto. É muito curto, de uma forma, digamos, compreensível, porque você tem um governo que está saindo, uma eleição que é muito próxima ao final do governo que está saindo e um novo governo que está entrando. Então, esse período aí de 60 dias, mais ou menos, é um tempo escasso para se fazer uma análise mais aprofundada das questões que deveriam ser analisadas. Então, o grande desafio é o tempo. Então, esse desafio ele se desdobra na condição de se entender quais são os pontos mais importantes a serem analisados, quais elementos que devem ser analisados para que você entregue para o prefeito eleito condições mínimas de governabilidade e também de continuidade do governo. Então, o grande desafio é o tempo que a gente tem para fazer essa análise. E quais são as prioridades que a equipe de transição colocou ali para ter uma transição mais suave entre um governo e outro? Sim, a primeira questão, e é um espírito, né, até do próprio prefeito Lucas Anata, é um espírito conciliador, uma condição de trabalho em conjunto, tá? Tanto é que na nossa primeira reunião foi muito bacana, porque numa mesa redonda, tanto a equipe da prefeitura quanto a nossa equipe, nós sentamos de forma intercalada e não provocada, espontâneo. Então, essa questão ela é muito importante, né? Mas assim, quais são os pontos para que nós tenhamos uma transição tranquila? Esse espírito, né, conciliador, espírito de continuidade, mas também entendendo quais são os pontos basilares, fulcrais que devemos analisar. Como já te adianto, em Araçatuba é saúde, educação, né? Existem alguns pontos, a questão das finanças, porque todo governo que entra ele precisa saber como que está a lei orçamentária, como que estão as previsões para o outro ano. Então são pontos basilares para essas análises que a comissão está fazendo. Arthur, e toda a sua experiência como advogado, advogado eleitoral, gostaria que você falasse um pouquinho como que isso ajuda no seu cargo.
Como que isso te traz essa bagagem? Como que isso te ajuda nessa função da equipe de transição? Vinícius, confesso que é uma missão difícil, uma missão árida, né? É uma transição de uma cidade, como ele disse, de governo de uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Porém, dentro né, com a especialização em direito público, por ter atuado já como procurador municipal em município da região, por ter também sendo secretário municipal na cidade de Penápolis de administração e tal, né? Isso me traz, assim, junto com toda a equipe que está ali, porque a equipe que nós temos é uma equipe fantástica, né? Mas junto com toda a equipe, cada um dentro da sua competência, do seu escopo, mas a gente consegue ver muito essa questão de lei orçamentária, de lei de licitação, de gestão de contratos administrativos. Eu vejo que a questão de gestão de contratos, você ter esse olhar de gestão de contrato administrativo é muito importante para quando nós pensamos numa transição bem elaborada e bem resolvida. Como você falou da equipe, vamos acabar entrando nela. Queria que você falasse alguns nomes que estão na equipe de transição, um pouquinho de suas funções, fizesse um breve resumo para o Sim, pessoal. sim, nós temos 6 nomes que foram nomeados por decreto municipal, né? Eu começo com a Nina. Nina, uma expert em finanças públicas, trabalhou muitos anos na Câmara de Araçatuba como tesoureira, com funções relacionadas a finanças públicas. Ela, junto com a Miriam, elas estão, que é a Miriam Gon, que também é muito experiente na área de administração, já inclusive advogada e já foi secretária de administração de Araçatuba. Elas compõem aquilo que a gente chama de núcleo de finanças e administração, certo? Nós temos o Dr. Daniel e a Márcia, a Márcia Galego. Eles são 2 experts na saúde. Dr. Daniel, com sua vasta experiência na questão da saúde coletiva, junto com a Márcia, no que tange a questão de gerenciamento, gestão hospitalar, gestão de UBS, gestão de pronto-socorro. Eles estão mais empenhados a analisar as questões atinentes à saúde. E, por fim, Dr. Kleber, procurador de município, também advogado atuante junto comigo. Nós estamos fazendo uma análise de papel mais de contratos, de análises de algumas circunstâncias atinadas ao jurídico e também dando suporte a essas áreas as quais que eu citei anteriormente. Esses são os 6 nomes que constam da equipe de transição. Uma equipe excelente, uma equipe preparada, uma equipe que tem experiência na administração pública de Araçatuba e na região também. Arthur, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o papel da população. Quais medidas estão sendo tomadas pela equipe de transição para garantir uma transparência para a população e como a população pode, de certa forma, ajudar a equipe de transição? Sim, claro, com certeza. Primeiro, questões de transparência, né? Qual é o passo de transparência que a transição tomou? É estar aberto, como nós estamos aqui agora, a atender a imprensa toda vez que a imprensa nos chamar. Tá? A transição ela tem questões atinentes a números da prefeitura que são públicos, então nós não teremos nenhum problema de trabalhar esses números. Então, transparência no sentido de que eu, né, junto com a nossa equipe junto comigo, toda vez que formos solicitados pela imprensa, nós já estamos. Tanto é que nós já temos outras conversas com a imprensa, tá? Então sempre que for solicitado, estamos à disposição. Agora, a população, eu vejo que todo espírito de governança, e governança tem em todos os lugares, né? Essa nova ideia de governança, ela vem para agregar muito, né? Então, nos procurar, pedir informação, apontar alguma questão que gostaria que fosse analisada. Então, dentro da capacidade de braço, né, da nossa equipe, a gente tem aí o público, o povo de Araçatuba, a população de Araçatuba do nosso lado, para que eles possam também fazer essa transição conosco. E agora, eu gostaria de saber qual tipo de informações e documentos vocês estão buscando da atual administração para facilitar esse processo de transição. Vinícius, existem questões básicas para a transição. Então, eu já posso citar alguns que já foram requisitados e já foram entregues, mas, por exemplo, transição. Transição, a gente trabalha com continuidade. Continuidade, a gente pensa em serviço público, por exemplo.
serviço público demanda uma série de contratos administrativos. Então, nós estamos buscando, por exemplo, dando um exemplo aqui a vocês, quais contratos vão vencer no começo do ano, quais não vão, para que as equipes do prefeito Lucas Anata já possam entrar ali no dia 1º de janeiro, sabendo o que vai precisar licitar, sabendo o que precisava fazer, né? Se vai precisar comprar de pronto medicamento, se não vai, uniforme escolar. Então, tudo que se pensar em continuidade, nós estamos analisando, para que não tenha um gap, não tenha um espaço de tempo entre a finalização de um contrato administrativo e a licitação e fique esse buraco no meio com as equipes do prefeito Lucas Anata correndo atrás para resolver. Então, basicamente, são esses tipos de informação, né? Como que estão o caixa, quais a previsão orçamentária para o ano de 2025. Então, são temas, são dados muito específicos mesmo de uma transição. O que a gente precisa saber para a máquina estar rodando dia 1º de janeiro? Certo. E como vocês planejam possíveis divergências que podem surgir durante o caminho, né? Porque nem sempre um lado concorda com o outro, mas até o momento não sei se já surgiu alguma divergência, mas como vocês planejam lidar com isso caso aconteça? Não há divergência, até porque, para vocês terem uma ideia, agora eu me reservo também não falar o número da lei, porque eu não recordo de cabeça, mas eu garanto, né, que existe uma lei de transição em Araçatuba. Tá? Como existem outras no âmbito federal, no âmbito estadual e municipal também. Existe uma lei de transição que criam prazos, que criam a forma de trabalho, coordenadores se conversando. Então, não há divergência. Tudo que está pautado na lei, democraticamente, está sendo cumprido e estamos andando. Perfeito, Arthur. Agora, falando um pouquinho mais de você pessoalmente, gostaria que você falasse das suas pretensões, como você pretende usar essa experiência como coordenador de transição para o seu futuro. Ah, não, toda experiência é válida, todo conhecimento é válido, né? Eu como sou também um professor da área do direito administrativo, direito constitucional, por óbvio que o cabedal de experiências, de conhecimento, de relações que participar, né, de uma forma tão honrada de uma transição como essa transição que está acontecendo na cidade de Araçatuba, vai agregar em conhecimento principalmente. Então, esse é o grande. Além de você também, um dia, né, acordar e pensar, né, também eu exerci um munus, né, que foi cooperar com a administração pública de uma cidade via transição de governo de uma cidade como Araçatuba. Legal. E agora, como que a equipe de transição está se preparando com o diálogo, está se preparando para o diálogo com a população e com as partes interessadas na transição, como saúde, entre outros? Não, a transição ela já está acontecendo, nós já temos uma série de requerimentos, estamos sendo recebidos nas secretarias, nos órgãos. Então, essa sinergia a qual você me questiona, ela já está ocorrendo, tá? Já teve parte da nossa equipe que já foi recebida na Secretaria de Administração, teve parte da nossa equipe que já foi recebida na Secretaria de Saúde. Então, tudo tranquilo, as coisas já estão caminhando como deveriam caminhar. Perfeito. E para finalizar a nossa entrevista, Arthur, gostaria que você compartilhasse uma estratégia específica que a equipe de transição está considerando para abordar problemas mais difíceis assim da cidade. Não, os problemas eles foram mapeados nas primeiras reuniões da equipe, né? E mapeados esses problemas, fazendo as requisições dos documentos pertinentes, estamos sendo atendidos pela equipe de transição interna da prefeitura e breve, alguns relatórios eles serão apresentados ao prefeito eleito Lucas Anata. Perfeito. Gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença aqui, Arthur, e deixar o microfone aberto para você deixar um recado para a população e o espaço é todo seu. Não, a população, né, confiança num trabalho, o prefeito Lucas Zanato, prefeito eleito muito capacitado, tem já 8 anos de vida pública como vereador em Araçatuba. Eu vejo assim, né, eu sou de Penápolis, né, vejo que de Penápolis eu vou enxergar grandes horizontes, grandes voos que Araçatuba terá sobre a capitania do prefeito Lucas Zanato. Arthur, mais uma vez agradeço a sua presença aqui no nosso bate-papo e assim a gente encaminha para o nosso final. Pessoal, para você que gostou dessa entrevista, siga o Portal da Cidade em todas as redes sociais.